O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para o Pai, eu vou para junto do Pai. Dizia, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, santos e santas de Deus, hoje nós estamos no dia 21 de maio, estamos meditando o Evangelho, que é, de uma certa forma, uma antecipação daquilo que vamos viver daqui uns 10 dias, que é o domingo de Pentecostes. E diante dessa mensagem que o Evangelho nos ensina, diante de tudo que a palavra de Deus coloca ao nosso coração, é importante a gente meditar sobre essa palavra que Jesus disse primeiro. Vocês estão preocupados, vocês não me verão, porque Jesus estava fazendo um discurso de despedida. Pouco tempo me vereis, mas me vereis de novo. Então Jesus, ele se manifesta de várias formas na vida de todo discípulo. Primeiro, ele se manifestou quando ele, Jesus, caminhou no meio de nós, nos ensinou a sua palavra. Depois Jesus, ele vai realizar uma outra manifestação, que será a sua própria ressurreição depois da cruz. E depois Jesus se manifestará novamente quando nós viveremos uma experiência real com o Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo. Tudo isso é uma preparação importante. Eu quero fazer uma explicação para vocês que estão nos acompanhando. Hoje de manhã, quando eu lia esse Evangelho, eu lembrava da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que, quando ela fazia uma comida boa, ela queria que todo mundo experimentasse. Me veio na cabeça uma comida que minha mãe falava, que ela chamava de soufflé de aipim. É uma comida capixaba. Então, sempre quando ia uma pessoa na minha casa, ela tinha o hábito de fazer aquela comida. E de vez em quando, dia domingo, eu amava quando ela fazia aquelas formas grandes, família grande. Então ela colocava aquela comida na mesa e eu fazia questão de comer aquela comida e dizer para minha mãe que delícia que estava, porque realmente estava. Comida de mãe ninguém pode mensurar ou ninguém pode comparar. Comida de mãe é boa demais, né? E aí eu fiquei pensando, qual é a receita daquela comida na minha cabeça? Vou ter que ligar para minha irmã para saber. Mas eu quero que todo mundo entenda que quando a gente recebe algo bom, ou quando a gente experienciou algo bom na vida, a primeira alegria da nossa vida é, de uma certa forma, multiplicar ou partilhar aquilo que nós recebemos de bom. E quando nós vemos uma experiência real com a ação do Espírito Santo de Deus, nós pensamos, o que eu faço com aquela ação do Espírito na minha vida? E aí nós entramos na leitura dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai pregar o Evangelho a muitas pessoas, e pregando o Evangelho, ele vai pregar o Evangelho segundo a sua palavra, oportuna e inoportunamente. Paulo vai dar a mensagem do Evangelho a judeus, a gregos, a todas as pessoas. De modo particular, no Evangelho, na leitura, diz que ele foi pregar a um homem que acreditava no Deus único, mas era pagão. Eu sempre tenho dito para as pessoas que pagão não é aquela pessoa que não tem fé, é porque não foi batizado naquela fé. Quando Paulo anunciou com coragem, com intrepidez,
a mensagem do Evangelho. Segundo a leitura dos Atos dos Apóstolos, como as leituras de ontem também diziam, ele pregou o Evangelho e todas as pessoas queriam receber aquele batismo. Então muitas pessoas foram batizadas diante do testemunho que Paulo recebeu. Talvez eu usei uma comparação muito frágil quando eu falei do alimento que a minha mãe me dava, mas é assim também a palavra de Deus. Quando ela é um verdadeiro alimento e quando nós realmente somos tocados pela força do Espírito Santo de Deus, o alimento que eu recebo todo dia não é meu, mas é para ser partilhado. É com a minha experiência com o Pentecostes, com a ação de Deus na minha vida, é que eu devo levar Jesus ao coração das pessoas. É com amor que eu recebo, eu tenho que dar amor. Porque um espírito que não se distribui, ele se apaga. Uma experiência de Deus que eu vivo, que não é partilhada, ela vai se esvaziar na minha vida pessoal. Então que hoje, ao ouvir essa mensagem, fixe o pensamento de vocês no pensamento de Paulo. Paulo, que era um homem que era convicto das suas tradições religiosas, viveu uma experiência tão real de Deus, que ele foi proclamando oportuna e inoportunamente a mensagem do Evangelho sem perder tempo. E assim a gente vê que a paz que eu dou, eu vou passar por ela. A alegria que eu transmito, eu vou passar por ela. A força que eu dou a alguém, ela vai passar por mim. Essa é a alegria de dizer que o cristianismo é a única religião que eu aprendi que você só multiplica algo se você aprender a dividir. Que hoje você pense nisso. E que o Espírito Santo tire de nós esse espírito de lamentação, de tristeza, de angústia, e que nós aprendamos a colocar Deus de modo perfeito na nossa vida, porque essa alegria nunca nos será tirada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.